O primeiro deles foi o dado pessoal. Afinal de contas, o que é o dado pessoal? Dado pessoal é toda informação que identifica ou possa identificar o titular de dados, uma pessoa física. E assim, que identifica seria o quê? Aqueles dados que identificam de forma direta uma pessoa, né? É o nome, o CPF, o RG, o número da carteira de habilitação, o número do passaporte. Então, todos esses dados que conseguem identificar diretamente o titular de dados é o dado pessoal, que identifica. E um dado pessoal que é capaz de identificar um titular de dados é aquele dado que, a princípio, não te identifica ninguém, não te mostra, você não consegue saber de quem aquele dado está falando, né, a quem aquele dado se refere, mas que quando você utiliza ele, você analisa ele em associação com outros dados, você consegue identificar a pessoa, você passa a perceber sobre quem aqueles dados se referem. Pensa aí mais ou menos num quebra-cabeça. Se você tiver ali um quebra-cabeça desmontado, várias peças separadas, não te mostram, não te formam nenhuma figura, né? Dependendo da peça, você sequer consegue imaginar o que aquilo ali vai mostrar, vai formar eventualmente. E a partir do momento que você começa a montar aquele quebra-cabeça, a imagem começa a aparecer e você começa a identificar qual é a imagem que aquele quebra-cabeça monta, representa. Mesma coisa é o dado pessoal. Então, às vezes você tem um dado pessoal sozinho que não te mostra ninguém, você não consegue identificar ninguém a partir dele, mas que quando você começar a analisar ele em conjunto com outros dados pessoais, você vai começar a segmentar as pessoas em relação àqueles dados pessoais possam fazer referência e até o momento em que você consegue efetivamente identificar uma pessoa só. Então, dado pessoal não é só nome, telefone, CPF, é todo dado que identifica ou possa identificar uma pessoa natural, uma pessoa física. E dentro dos dados pessoais, a gente também tem os dados pessoais sensíveis, que seriam aquele dado pessoal que gera um estigma, né, um preconceito na pessoa física, no titular de dados. Então, é um dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, uma opinião política, filiação partidária ou organização de caráter religioso, filosófico, político, filiação sindical, dado referente à saúde ou à sua vida sexual, então uma orientação sexual, um dado genético ou biométrico, né, quando esses dados estiverem vinculados a uma pessoa física, eles são dados pessoais sensíveis. E por que existe essa diferenciação de dado pessoal sensível? Porque o dado pessoal sensível, ele tem maior proteção da LGPD, exatamente por essa característica dele de poder causar uma discriminação, preconceito, um estigma no titular de dados. Então, a lei trouxe mais proteção, trouxe alguns requisitos específicos, né, a serem cumpridos quando se fala em tratamento de dados pessoais sensíveis, exatamente para diminuir os riscos de eventuais danos ao titular de dados no tratamento desses dados pessoais sensíveis. Outro conceito que a LGPD trouxe para a gente é de dado anonimizado. O que seria isso? Dado anonimizado é aquele dado que se refere ao titular, mas que passa por um processo, um processo aí de técnico, né, que tira a capacidade de identificar a quem aquele titular se refere. Então, é um dado relativo ao titular, mas que não pode identificar esse titular, porque passa por um procedimento ali técnico que tira essa capacidade de identificação desse dado, que a gente chama, né, esse processo técnico de anonimização. Então, você utiliza ali meios técnicos, programas, enfim, que vão
tirar essa capacidade ali essa possibilidade daquele dado ser associado ao seu titular de forma direta ou indireta. Então, você tem aquele dado, mas você não consegue identificar o titular, mesmo que em utilização em conjunto com outros dados pessoais. Mas a anonimização, ela tem algumas características. Por exemplo, esse processo técnico pelo qual o dado passa, ele não pode ser revertido. Porque a partir do momento que você consegue reverter e passa a identificar a pessoa a partir daquele dado, aquele dado volta novamente a ter essa possibilidade de identificar o seu titular, ele perde essa característica de anonimizado, então ele perde essa característica de dado anonimizado. Então ele não passa pelo processo de anonimização completo. E essa anonimização é feita pela equipe de TI, né? A gente estuda mais a parte jurídica, né, de processos, como que você faz para adequar os processos e as atividades da empresa. E aí a gente sempre conta com o suporte do TI que vai pensar nessas questões técnicas, porque cada um, né, vai trabalhar dentro dos seus limites dali, de suas capacidades. Então aí você vai contar, quem não for, né, de TI, quem estiver me assistindo aí e não for de TI, vai ter que contar aí com o suporte de TI para conseguir fazer esse processo de anonimização no dado pessoal. E quando que esse dado anonimizado ele é utilizado? Normalmente ele é utilizado quando ele é coletado para fins de pesquisas estatísticas, né? Então que você não precisa propriamente do dado em relação à pessoa, você precisa só da informação para fazer um estudo ali estatístico. E você tem que tomar muito cuidado ao anonimizar esses dados, porque a partir do momento que você anonimiza, torna aquele dado anônimo, você não consegue mais reverter. Então, você tem que ter certeza que você não vai precisar identificar o titular daquele dado quando você estiver utilizando. Porque depois que você passar ele por esse processo de anonimização, você não vai conseguir mais reverter. Então, utilize ele sempre em última instância como o último mecanismo de proteção ali do seu banco de dados. E lembra que eu falei que a anonimização não pode ser revertida? Quando a anonimização pode ser revertida, aí ela vai se tornar uma pseudonimização, que também é um processo aí técnico ou, né, administrativo, onde você tira a possibilidade daquele dado identificar a pessoa, mas que em um lugar separado você mantém as informações para reverter essa pseudonimização. Então seria, por exemplo, assim, uma planilha onde você retira as informações que identificam ali a pessoa, né, ou aquele dado, e coloca essa identificação numa planilha em separado, armazenada num lugar mais protegido, com mais restrição de acesso. A gente fez digamos assim, uma pseudonimização, né, tentando tirar essas características de dados sensíveis ali dos indivíduos, e diminuindo assim os riscos no tratamento de dados, em uma situação no escritório onde a gente tinha que a empresa ela coletava, a depender da situação, informações sobre dados sensíveis sobre a saúde da pessoa, porque ela precisava saber se ela precisaria fornecer acessibilidade para aquele cliente dela. Então ela coletava assim alguns dados de saúde, como deficiências e situações desse sentido, para saber se ela ia precisar de acessibilidade ou não. Então, para não deixar essas informações ali naquele banco de dados onde diversas pessoas tinham acesso, foi criada uma tabela onde se descreviam algumas deficiências ali que faziam
que seriam importantes para a empresa saber em relação aos seus clientes, e foram estipulados códigos para cada dado desse listado ali naquela tabela. Então, naquele banco de dados onde várias outras pessoas, onde mais pessoas tinham acesso aos dados dos clientes, foram utilizados códigos. E essa tabela onde tinha a identificação do código com o dado pessoal foi guardada e foi armazenada num lugar mais seguro, onde o acesso era restrito a mais funcionários e só pessoas que realmente precisariam saber dessas informações teriam acesso. Se aquele banco de dados vazar, por exemplo, ou outra pessoa não autorizada tiver acesso àquele banco de dados, aonde estão essas informações, não vão ter acesso a essa informação de saúde desses clientes, né, desses eventuais clientes que tenham essas características e que a empresa precisa saber para prestar os seus serviços. Então, essa aí é um exemplo prático de uma, digamos, pseudonimização para diminuir os riscos ali da empresa em relação ao tratamento de dados pessoais sensíveis.